Centro Espírita Tintino Pires, uma alegria estarmos aqui em mais um sábado com vocês, sempre trazendo um convidado especial para falarmos um pouquinho de espiritismo, de espiritualidade, sobre a vida, a importância da vida. Obrigado. Pessoal, o nosso Centro Tintino Pires tem palestras públicas todas as quintas-feiras, às 19h30. Será uma alegria receber vocês lá. E também aos domingos, às 9h30. Temos também a campanha do quilo. Vocês podem levar o alimento, deixar lá, porque nós ajudamos, auxiliamos algumas famílias em vulnerabilidade social. Então, a gente sempre pede a colaboração. E se você também estiver precisando de alguma ajuda espiritual, nosso centro está sempre com as portas abertas para receber. Nós temos o aconselhamento, a orientação fraterna durante as palestras. Temos as palestras e temos também o momento de passe depois das palestras, mas também nesse momento que estamos aqui na rádio, falando sobre o Espiritismo, falando sobre Jesus, vocês também podem receber à distância, se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade amiga e superior. E a gente agradece aí o carinho de vocês. Também pedir a vocês que acompanhem o Tintino Pires no YouTube. Nós temos o canal lá que tem as palestras, ficam salvas, e também aqui os programas da rádio. Vamos então, mais uma vez, trazer a nossa prece inicial, antes de nós começarmos, do livro Deus Ajuda, Lorival Lopes. Acreditar na vida. Ó Deus, a vida não é um vale de lágrimas, onde só me resta sofrer, pagar pecados, esperar a decadência e a morte. Bem sei disso, mas mesmo assim, para encará-la, progredir e ser feliz, preciso de tua ajuda. Idealizo agora a tua ajuda, vejo-te a me abençoar, como um grande pai e uma grande mãe, estimulando-me a agir, a amar, a esperar. Presinto que guardas para o meu futuro um tesouro que nenhum dinheiro compra, uma paz sem fim. Também estou certo de que os meus pedidos de socorro chegam a ti, de que os recebe e de que, como conhece as minhas secretas intenções, me manda providências. Disso vem-me agora maior conforto e esclarecimento. Minha alma sente calma, inclinada a renovar esperanças e a preservar o presente bem-estar. Agradeço-te o amor que paira sobre o meu espírito. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Vamos iniciando o nosso programa agradecendo o carinho e a audiência de vocês. Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Luciana Barbosa, lá de Juiz de Fora, colaboradora espírita de Juiz de Fora e região, trabalhadora, e vai trazer algumas reflexões para nós. Lembrando que esse mês nós estamos trabalhando valorização da vida, né, de um modo geral, com o subtema aí das questões do aborto. Luciana, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Sim, bom dia a todos. Sou Luciana Barbosa, de Juiz de Fora, trabalhadora da causa. E nesse momento a gente está como diretora da área da família, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Então o tema de hoje é um tema que nos cala fundo ao coração, que é um desejo grande da gente conversar à luz da doutrina espírita, com muito carinho, com muito cuidado. Muito obrigada pela atenção de todos. As consequências do aborto na visão espírita é o nosso tema de hoje, o nosso tema central, né? Luciana, por que é importante a gente falar sobre o aborto a partir também da visão espírita? O que esse olhar tem de diferente e o que ele pode oferecer, né, de consolo? William, uma das principais experiências da doutrina espírita... Ligar o microfone. Vermelho ou azul? Em cima. O azul? Primeiro em cima, o pretinho. Aí. Agora sim? Sim, é isso.
Coisas da tecnologia. É verdade. Mas a doutrina espírita tem uma característica imprescindível que as outras doutrinas, no momento, ainda não falam sobre isso, que é sobre a vida após a morte e a volta da vida, né, após a morte, se a gente pudesse dizer assim. Então, uma das especificidades da doutrina espírita é essa. Mas a gente tem uma segunda especificidade da doutrina espírita, que não é só da doutrina, de toda religião cristã, que é que nós estamos sob uma doutrina de perdão. Nós estamos sob, né, os cuidados de uma doutrina de atenção, cuidado e afeto. Então, quando a gente pensa nisso, a doutrina espírita tem a nos auxiliar, tanto a parte material, que é a parte da evolução espiritual, quanto a parte do Cristo. E isso é imprescindível para os nossos conhecimentos. Então, seja lá o caminho que a gente tomar de entendimento a respeito de reencarnação, aborto, corpos físicos, corpos fluídicos, a gente está muito bem amparado. Nesse sentido, a doutrina dá para a gente 2 caminhos fantásticos para a gente seguir. Eu tô olhando pra lá, não sei se é pra olhar pra lá. Pode Posso olhar, também, não tem então problema, tá bom. Não. Conversar com o público online, Isso. Não tem problema. Ok. Tá, joia. E aí você falou sobre Cristo, né? E nós temos aí esse estigma na sociedade, né? Que o espiritismo não seria, então, cristão. Sim. Mas o espiritismo é cristão, né? De que maneira você falaria isso para o nosso público, né? A gente tem um público aí que talvez não conheça o espiritismo. Certo. Meus amigos, o espiritismo é basicamente cristão. Kardec pagou um preço alto por isso, né? Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, começa esse processo de entendimento e de estudo na França, no século XIX, 1800. E o Kardec, o primeiro livro que ele lança é um livro de estudos, né? É o Livro dos Espíritos, 1857. É um livro de perguntas e respostas, com racionalidade, é um período iluminista. Então, a racionalidade, né, as ponderações. E o Kardec observa o seguinte, através das respostas dos espíritos: não dá para caminhar se não tiver o Evangelho de Jesus como base. E então ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E é aí que ele começa a ser criticado. Então, enquanto ele vai pela parte racional, o Kardec vai muito bem. Nossa, que linda doutrina, né? Mas aí ele bate o pé e fala: não, a base da doutrina espírita é cristã. O preço alto foi que na França, hoje em dia, as pessoas não conhecem Allan Kardec, né? Quando a gente fala Allan Kardec na França, quem, né? Mas foi o preço pago para deixar claro que a nossa base é cristã. Então, a gente tem que bater nessa tecla, né? Evangelho de Jesus é a base da doutrina espírita, e a doutrina espírita vem como a chave mesmo, né? Uma chave para a gente se aprofundar no cristianismo. O contrário disso, nós não estamos falando mais de doutrina espírita, né? Muito importante, né, gente? A gente trazer, né, mais essa informação de que o espiritismo tem o Cristo, né, como norte, como base, como sempre, base sempre. Isso é importante, e nós a gente não podemos, né, cansar de dizer isso, né? Ainda esse ano nós tivemos uma experiência sobre isso, né? Nós tivemos um novo membro que chegou lá para estudar espiritismo com a gente, e ele não sabia, né? Então você vê, em 2025 ele ficou surpreso. Olha só. Então é importante nós pontuarmos isso, porque nunca é desnecessário falarmos sobre isso, né? Não. Você nos falou então, Luciana, que no espiritismo então nós compreendemos que nós sobrevivemos, ou seja, há uma extensão de nós que sobrevive além dessa vida, né, deste corpo físico, né, como outras religiões também, né, acreditam. Mas de que maneira então pensar nisso pode começar, né, na nossa conversa aqui sobre o aborto, a ter uma diferença de olhar sobre a gestação e sobre os processos de aborto? Certo. Esse dado espiritual da sobrevivência da alma, né, ao corpo, ele traz alguns outros dados na sequência, e um deles se eu sobrevivo no mundo espiritual, que é então a introdução da doutrina espírita, que é o novo, a gente pudesse dizer, da doutrina espírita, eu sobrevivo no mundo espiritual e retorno ao mundo material, né? É claro que há muitas doutrinas que falam de retorno, mas não falam de retorno como nós, né? Os hindus, por exemplo, acreditam sim num retorno, mas é um retorno, uma reencarnação de uma maneira diferenciada. A doutrina espírita deixa claro assim, vidas e vidas, retornos e retornos, né? Ao dizermos então que é possível estar no mundo espiritual e fazer o retorno material,
E ao acreditarmos que nós temos um planeta, um universo, sob uma organização, sob uma ordem, não é possível que essa volta seria em desordem. Né? Não é possível que essa volta seria desorganizada. Então, acreditando nisso, e acreditando no amor profundo de Deus por nós, e acreditando na imensa misericórdia de Deus, para que essa vida tenha sentido, faça crescimento, traga lucidez para o nosso espírito, não é possível imaginar que a gente não teve uma programação, não é possível imaginar que a gente não tenha propósitos ao reencarnar, não é? Se vamos ter propósitos, se é tão importante, consequentemente a gente tem uma programação maior, a gente tem um período para se programar, né? É aí que a doutrina vai trazer para nós. Todo processo reencarnatório, ele tem um cuidado, uma programação, uma experiência. E essa experiência, ela é de muitas maneiras. Ela é para a criatura que está voltando, ela é para a criatura que já está aqui, ela é para a família que está recebendo, ela é para a sociedade que vai receber. Vamos pensar, então a gente vai receber um Chico Xavier, né? O Brasil vai receber um homem que traz a doutrina espírita do Brasil. Que é isso, né? A doutrina espírita morre na França e no Brasil ela cresce. Então vai ser uma pessoa que vai modificar socialmente. Essa encarnação não pode ser de bate-pronto, ela tem toda uma preocupação, né? Essa preocupação, essa ideia de organização é que nos é cara. Há uma aproximação espiritual, há um projeto, há um tema a ser desenvolvido nessa encarnação. Por isso que é tão caro para nós reencarnar. É muito caro, né? Eu digo que é pérola, né? É muito caro reencarnar. Nesse sentido, a doutrina espírita vai dizer, olha, por isso que é tantas campanhas. Proteja a vida, proteja a vida, proteja a vida do jeito que ela for. Protege a vida. Porque a vida é muito cara. Um processo reencarnatório é muito caro, espiritualmente falando, né? Então, nesse sentido, a doutrina pode nos trazer o antes, né, o que foi antes, porque sim, algumas teorias nos dizem que essa ligação, né, da alma com o corpo acontece um pouco antes de nascer e tal, e a doutrina diz assim, olha, sinceramente, essa ligação acontece muito antes, e aí a gente começa a olhar com olhos diferentes, né? Mas por que nascer numa situação tão desagradável? Por que nascer numa pobreza tão imensa? Por que nascer com essa dificuldade? Há uma programação, e essa programação é cara. É difícil pra gente porque a gente é muito bate-pronto, a gente é muito lógico, né? Não, se não é bom, não é bom. Mas há uma organização para que essa vida cara aconteça, né? Muito bom. Trazendo aí vamos tentar trazer uma explicação para o público que talvez esteja nos ouvindo agora. O que seria essa programação, Luciana? Essa programação, então, existem pessoas que organizam, que estão antes de nós chegarmos a este mundo, organizando, né? De que maneira funciona isso? Você poderia trazer em palavras assim para o nosso público entender? Excelente pergunta, Will. A gente tem, dentro do grande amor divino, né? Nem nada, absolutamente nada fora de uma ordem, né? Absolutamente nada fora de uma ordem. Há espíritos que nos amam que a gente não tem condição de avaliar, porque é um amor que é muito para além do e se, né? Nós amamos se, né? A gente ama se o outro nos amar, a gente ama se tiver um bom tempo, a gente ama se. Eles não, eles nos amam independente de tudo isso. Então há espíritos superiores, infinitamente amorosos, que estão preocupados com a minha reencarnação, com a sua e com de todos os que estão nesse planeta, e acima de todos eles o Cristo, Jesus, né? Sim. Então há não só uma organização para o processo reencarnatório, de espíritos específicos para o processo reencarnatório, assim como há espíritos específicos para o processo desencarnatório, não é? Há espíritos que se especializam em soltar os laços, porque é necessário e porque a gente não morre sozinho. Queria pontuar isso. A gente não nasce sozinho e a gente não desencarna sozinho, né? Há espíritos responsáveis pelo processo de desencarnação e há espíritos responsáveis pelo processo de reencarnação. E essa organização, a gente está aqui num estúdio com tecnologias, vocês todos aí se organizando, né? Imagina para uma vida nascer, né? Imagina quantos computadores, quantos, né? Estou usando uma analogia, mas para a gente entender, imagina a ordem para que duas células se unam, façam uma vida, o espírito que está destinado a essa vida.
É uma ordem, né? Então, sim, há não só espíritos responsáveis por esse processo, e espíritos bons, daqueles que sabem o que estão fazendo, há não só espíritos PhD responsáveis pelo processo, como há organizações, né? Setores, organizações, processos técnicos que a gente não tem acesso. Tem um livro do André Luiz chamado Nos Domínios da Mediunidade, que ele vai falar de um espectógrafo. E a gente lê aqui, fala, o que é isso, né? Um nome difícil, né? Um nome difícil, né? E aí ele vai falar e a gente, lendo, pensa que é um tablet. Só que é 1950, né? Os livros do André Luiz, 50, 60. É um tablet que a espiritualidade chega na reunião mediúnica, passa o tablet na criatura e vê ali todos os processos, o que é necessário, o que está acontecendo. Na década de 60 escreveu isso e a gente não fazia ideia do que era um tablet. Então vocês imaginem o que a espiritualidade tem de tecnologia para uma reencarnação. É algo que a gente realmente não tem acesso. A gente não tem acesso. Mas a organização espiritual para essa vida acontecer, ela é incrível. A gente tem dados de que 70%, né, das gravidez indesejadas, né? Uhum. Das gravidezes que não foram programadas, se a gente pudesse dizer assim. Não é programada, mas ao acontecer teve uma logística muito intensa. Alguém que pode estar nos ouvindo pode falar assim, Luciana, mas eu já li no Livro dos Espíritos que há reencarnações compulsórias. Uhum. Reencarnação compulsória não é reencarnação sem programação. É importante pontuar isso. Luciana, eu li também que tem espíritos que são aproveitadores de momento, né? Que estão ali naquela situação, nem tão ligados àquele casal, mas que se envolvem naquela energia. Verdade, isso é uma verdade. Nada disso pode fugir a uma programação, porque não é possível reencarnar nesse planeta sem a ordem de Jesus. Então é importante a gente deixar isso claro, né? Uhum. Sempre vai ter, né, essa programação, sempre. Essa orientação, sempre, né? Sempre sob a ordem. Nós não estamos aí, né, pessoal, jogados aqui neste planeta. Jamais. É isso aí. E aí, no caso, você, assim, na sua visão, né, enquanto espírita, também profissional, você acha que conhecer esses dados, assim, que nós estamos trazendo aqui para o público, pode colaborar para uma gestação mais saudável, para um pensamento, né? Porque a gente sabe também, né, do impacto emocional durante uma gravidez, sem dúvida, né? Para a mãe também, para a família, obviamente. Sim. Você pensa que pode colaborar, Luciana? Sim. E agora eu queria falar especificamente para as mulheres, né? Para as mães, né? Porque o que acontece no corpo feminino, na mente feminina, no psiquismo feminino, Deus não pode estar olhando só para o espírito reencarnante. Deus está olhando para o espírito encarnado. Essa mulher é muito amada, essa mulher é muito protegida, essa mulher é muito querida pela espiritualidade. Então eu queria falar diretamente para as mulheres essa ideia, né, de experiência respeitosa. É preciso a gente falar isso, experiência respeitosa, né? Aí, Luciana, mas você falou que a encarnação é programada, você falou que tem uma ordem, eu não me sinto assim. Eu não estou nesse momento, eu estou numa experiência de violência em casa, né? Ou fui violentada, ou não tenho condições materiais. Eu não estou me sentindo assim como você diz, né? Não estou percebendo assim como você diz. E é claro que Deus sabe disso. E é claro que você está sendo amparado. E é claro que isso tem um processo respeitoso envolvido, né? O que a gente sabe de toda a sensibilidade feminina nesse momento, né? Seja da aproximação do espírito, seja da vivência material, nós estamos no corpo físico, seja do que ela está vivendo materialmente, o que a gente queria deixar muito, muito claro, você não está sozinho. Não há solidão nesse processo, né? Luciana, mas é muita coisa envolvida. Eu sei, é muita coisa envolvida e que a gente não alcança. Quem não está na pele não alcança, né? Nós não vamos desrespeitar absolutamente isso. Mas gostaríamos de deixar claro que há um cuidado com você nesse momento muito especial. Você não pode estar vendo, você pode não estar percebendo, pode estar uma loucura, uma confusão, mas tem um cuidado com você nesse momento muito especial. Porque os amigos espirituais que querem muito que você seja feliz, que esse espírito seja feliz, que essa família possa alcançar esse processo, estão ali presentes, né? Então, dito isso, a gente não pode eliminar o que o espírito encarnado vive. Né? O espírito encarnado está em sofrimento. Essa mulher está em sofrimento, essa família está em sofrimento.
E partindo desse pressuposto é que a gente vai falar. A gente não vai falar de uma questão... essa mulher, então, está sendo criminosa, que é a palavra que se usa normalmente, né? Não, a gente está dizendo assim, essa mulher está em profundo sofrimento. Mesmo que seja alguém que está fazendo isso de forma aparentemente deliberada, aparentemente, não, né? Isso nem é uma questão. É sim, esse coração é um coração que está ali envolvido no processo de sofrimento. E a doutrina espírita tem como acolher tanto esse antes desse espírito reencarnar quanto o espírito encarnado. É importante a gente falar as mulheres encarnadas, né? Senão a gente só fala do feto que está chegando, do espírito que está chegando, e esquece a mulher encarnada passando pelos processos de dor e sofrimento. E queríamos deixar claro, absolutamente nunca sozinha. Você pode, a gente está falando aí de processo reencarnatório, você pode trazer para a gente então como que funcionaria esse processo reencarnatório, quando esse espírito começa, né, a se ligar ao corpo físico? Sim. Se a gente já tem dados para isso também, sim, né, Luciana? Sim. A gente tem alguns dados de falas, né, em específico no livro dos espíritos. Os espíritos já deixam claro que é antes do nascimento, né, que é já na fecundação. Então, no Pentateuco, né, nos 5 livros base da doutrina espírita, no livro dos espíritos, antes, no momento da fecundação. E aí, então, as obras subsidiárias trazidas por Chico Xavier, através do espírito André Luiz, a gente tem as seguintes informações. Uma programação reencarnatória, prestem atenção nesse número, cerca de 30 anos. Uma programação reencarnatória, cerca de. Se o espírito for ter uma influência muito grande no mundo, um bocadinho mais, né? A do Chico, eles dizem cerca de 80 anos para conseguir fazer a programação do Chico. Cerca de. A de Jesus é bom de pensar, né? Quanto tempo foi para programar a reencarnação de Jesus? Cerca de 30 anos de programação. Então, essa programação lá no mundo espiritual, vamos reencarnar? Vamos lá? O que você ainda precisa aprender? O que ainda te dói? Aonde está a sua trave no olho? É uma terapia. É uma terapia. É você chegar no mundo espiritual, abrir o coração para o seu amigo espiritual, para os responsáveis pela sua reencarnação. No livro Nosso Lar, o André Luiz vai dizer que tem um departamento. Você vai lá no departamento, né? Põe a sua ficha na mesa e fala: eu, Luciana, orgulhosa, egoísta, vaidosa, errei aqui, tenho esse fator a meu favor, já desenvolvi isso e isso, essa é a minha ficha. Podem, por favor, organizar para mim uma encarnação onde eu aprenda, onde eu cresça, onde eu seja melhor e mais feliz. Mais feliz. É para isso que a gente está aqui. E aí, então, começa o processo, tá bem? Então, Luciana, orgulhosa, egoísta, errou aqui e ali. Luciana não precisa ter problema de saúde. Ela não tem essa dificuldade, ela não precisa aprender nada na saúde, mas ela tem que aprender muito na família. Então vamos organizar aqui. Como é que será a família de Luciana? De que maneira? Isso leva tempo. Por isso que a gente está dizendo que a reencarnação é cara, é preciosa, leva tempo. Qual mãe, qual pai, aonde, qual região do país? Luciana nasce na Suíça, é uma vida. Luciana nasce no Jequitinhonha, é outra. Luciana tem a pele negra, é uma vida. Luciana tem a pele branca, é outra. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, mais ou menos 30 anos, não é? Tá bem. Então, conseguimos uma mãezinha, um paizinho, conseguimos, né, seres queridos que vão nos receber. E paizinho, quero repetir, paizinhos, porque, a mulher é que quis ou não engravidar. E aí a gente tem a informação no livro Missionários da Luz, que se o pai energeticamente não está pronto para esse processo, o espermatozoide não consegue fecundar. Porque a gente não está falando de corpo físico, a gente está falando de um espírito num corpo físico. Então, se esse pai está emanando vibrações para o seu processo genésico, que é de repulsa, não vai fecundar. Simples assim. Pode encontrar com o óvulo, não vai fecundar. Então, o processo de gravidez é dos dois. É muito importante dizer isso, porque o peso sempre cai para a mulher. Mas só é possível uma fecundação porque os dois permitiram energética e espiritualmente. Muito bem. Então, mais ou menos 30 anos, aconteceu a fecundação. Nesse processo de 30 anos, o espírito começa o que eles chamam, né, de um processo de diminuição perispiritual. Você está no mundo espiritual de plena posse de todas as suas informações.
mentais, físicas, né, com o perispírito, com o corpo espiritual, começa um processo de diminuição para que você possa fazer a reencarnação. Assim que fecundou, esse espírito consegue a ligação. Por isso que nós somos contra o aborto, né? A doutrina espírita se posiciona contra o aborto desde a fecundação, porque para nós ali já houve a ligação espiritual. Então ele houve a ligação espiritual assim que fecundou. Passando a gestação, cada vez mais os laços vão se apertando, né? Não é à toa que nos 3 primeiros meses, às vezes a mãe nem sente que está grávida. Elas relatam muito isso, né? Eu não estou nem sentindo isso. Sim, porque vai haver toda uma ligação energética para o espiritual, né? E ao fim dos 9 meses, essa ligação já está pontidinha, já está redondinha, né? Então, um processo reencarnatório não leva 9 meses. Um processo reencarnatório leva alguns anos para acontecer. E 9 meses para estar aqui na matéria. E depois da matéria, mais um tempo. E depois, Luciana, são os relatos, inclusive, de André Luiz, 7 anos. Então, 7 anos depois de nascer, para que o espírito esteja totalmente nesse corpo. Então, imagina, pessoal, é caro. A gente quer deixar isso muito claro. É caro, não é brincadeira. Não é um acidente de percurso. Reencarnar exige muito amor da espiritualidade. E a gente precisa deixar isso bem pontuado, né? Pela mãe e pelo espírito reencarnante, e pelo pai e pela família. E essa programação vai envolver também, né? A gente observa toda a família desde o bisavô, né? Então, esses 30 anos, né, que a Luciana está falando aqui, né, pessoal, a gente vê que há uma programação muito extensa, né? A gente estava até conversando antes, né? Luciana é leopoldinense de nascença. Nasceu aqui para ir trabalhar em Juiz de Fora, tá vendo? Para trabalhar com o espiritismo em Juiz de Fora. Então a gente não sabe para onde vai essa programação, né? Quais caminhos nós tomaremos, né? E aí eu entro até num tema que eu observo na atual sociedade, né? A gente que que lida com o público, a gente observa também o medo das novas mães com a questão financeira, né, Luciana? O mundo, ele está correndo, ele está trazendo mais questões materiais. O que a gente poderia falar, né, para essas pessoas que também estão pensando nisso? Nossa, mas como que eu vou ter um filho, né? Eu não tenho nem dinheiro para mim, né? A gente tem isso muito na atual sociedade. O que você acha? O espiritismo pode ajudar de alguma forma, trazendo um pensamento funcional para essas pessoas? Sim, excelente pergunta. Nós estamos na matéria. Na matéria a gente precisa de dinheiro. Sim. Verdade, gente, verdade. Não vamos, né, ser aqui ingênuos, né, de dizer, não, mas isso aí dá-se um jeito, né, onde come um, come dois. Né? Não é simples assim. Mas o que a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse sentido? Nós somos espíritos encarnados. Uma vez que estamos encarnados, Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe bem. Ele conhece. Gente, nós somos filhos, né? A gente está sob os cuidados. Queria trazer um exemplo do Allan Kardec. Num livro chamado Obras Póstumas, do Kardec, que são, como o nome diz, né? Textos que foram editados póstumamente, após a morte do Kardec. Não está no Pentateuco, né? E tem um trecho no livro Obras Póstumas que o Kardec está contando que ele estava com muita dificuldade financeira. Kardec, gente, deu todo o dinheiro dele, que era de professor, os professores que estão aí me ouvindo. Kardec era um professor, a esposa também, eram professores. E ele deu todo o dinheiro dele para a edição de Livro dos Espíritos, porque ele bancou, ele usou o dinheiro dele para fazer. Então ele estava sem dinheiro, ele estava passando dificuldade, só a esposa trabalhava. Então, dinheiro apenas de uma pessoa, a gente sabe bem o que é isso hoje em dia. A gente sabe bem quando um casal, perde o emprego, o que acontece, né? Então ele faz uma prece. Ele faz uma prece pedindo ajuda, vem uma comunicação para ele, dizendo que era um mentor espiritual dele, que ia auxiliá-lo, que ele ia ter forças para continuar o trabalho, que ele continuasse com coragem. E o Kardec faz a pergunta que nós nos fazemos, que foi perfeita, e por isso que é o codificador da doutrina, né? O Kardec diz assim, eu entendo isso que você está me dizendo, que você vai cuidar de mim, que eu estou protegido, eu entendo, mas eu queria saber, o que é que eu faço
para comer, né? Como é que eu faço com as questões materiais? Você vai cuidar disso também? É a pergunta do Kardec, brilhante pergunta do Kardec, que é a nossa. Na sua humanidade, né? Na sua humanidade, Isso. Exatamente, na sua humanidade. Na sua questão material, eu estou encarnado. Eu sei que vocês estão cuidando de mim, mas... né? E a resposta do Espírito é uma coisa grandiosa. O Espírito responde assim para ele: se nós não cuidássemos da parte material, seria sinal que não te amamos. Olha isso. Se não cuidássemos da parte material, seria sinal que não te amamos. Brilhante. Brilhante. Brilhante, Nossa. brilhante. Então, chega o dinheiro pro Kardec, se não vou dar spoiler, leiam lá. Como é que esse dinheiro chegou pro Kardec, né? Obras póstumas. Mas é isso. É claro que eles sabem, né? Ah, Luciana, então, se a mãezinha, ela vai ficar rica. Não, ninguém falou em ficar rico, né? Ah, então tudo vai dar certo. Não, muitas dificuldades acontecerão. Mas, se a espiritualidade que tem mais de 30 anos cuidando de uma encarnação não sabe que essa mãe, que esse pai, que essa família está em dificuldade material, seria não amar. E não amar não cabe em nome de Deus. Em nome de Deus é amor. Então, né, o que a doutrina pode afirmar com toda certeza através dessa resposta brilhante do mentor espiritual de Allan Kardec: nós não ficaremos sozinhos em nenhuma das nossas necessidades. E mais, eles não negam as nossas necessidades. Não negam. Então, Luciano, eu tô com medo de que nasça uma criança com alguma dificuldade. Luciano, eu tô com medo que eu não tenho dinheiro para bancar essa criança. Luciano, claro, eles sabem disso, isso é natural. Viver é arriscar, né, Luciano? Então, assim, a gente, quando você tem um filho, né, a gente, é muito interessante como as pessoas falam assim: ai, mas eu vou ter um filho, aí faz lá o ultrassom. Não, é totalmente saudável, né? Mas qualquer filho é um desafio psíquico, social, né? Então, assim, é sim uma grande missão, né? Sim. Já falando sobre isso, a gente fala também da responsabilidade do pai, né? Exato. Porque também é um espírito que tem ligação com esse que está vindo também, né? Também. Às vezes é ele que tem. Às vezes é ele que tem a ligação. Exatamente. Então, assim, a gente fala muito aí também dessa responsabilidade dos pais na criação, né? Na educação do filho. Eu queria refrisar: não há gestação sem autorização do pai e da mãe. Exatamente. Pela autorização espiritual e magnética. Isso, exatamente. A gente está falando aí de tudo isso, né? Dessa programação, né? Então, assim, você acha que quando uma mãe, uma mulher decide interromper uma gravidez, pode ter também questões espirituais? Pode ter uma dificuldade desses dois espíritos? Traz um pouquinho aí pra gente sobre isso. Sim. Isso, e a doutrina espírita de novo dilatando o entendimento, né? Porque como está falando de espírito, não está falando só de matéria, então a gente dilata, né, a compreensão. Alguns vieses, algumas formas de pensar isso, né? As nossas ligações espirituais, a gente não tem dimensão de quais são. E Joana de Ângeles traz para nós uma informação. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco, ela traz para nós que nós reencarnamos como personalidade humana, não enquanto através dos reinos, né? A doutrina espírita tem esse trabalho de que nós vamos evoluindo através dos reinos, mineral, animal e vegetal, mas como personalidade encarnada há cerca de 40 mil anos. Cerca de 40 mil anos. Nesses 40 mil anos, nós nos relacionamos bastante, né? Muitos pais, muitas mães, muitos maridos e esposas e filhos e netos, e muitas vezes nós nos equivocamos, certamente, né? Pela questão social do momento, pela questão cultural do momento, pela nossa experiência pessoal. Então, algumas vezes a gente se equivocou nessas relações. Então, nós temos uma família espiritual, nós temos relações espirituais que a gente não tem dimensão. Claro que não é só essa que eu tenho aqui. Minha mãe, meu pai, meu irmão, não. Muitas vezes. E essas relações que às vezes viraram desafeto, a forma da gente resolver desafeto, que Deus tem para resolver, que é assim que Ele faz, a forma de resolver desafeto é aproximar. Porque eu não tenho como resolver desafeto no Japão. Não tem. Posso mandar um WhatsApp e nunca mais ter problema, né? Então, desafeto é na relação. É no dia a dia, é na troca, na experiência. Assim como afeto também. Você aumenta o laço na convivência. Bom, tá bem. Então, se essa é a forma,
Essas aproximações são necessárias. Mas, Luciana, eu não quero, porque não me interessa. Se é desafeto, não me interessa. Pois bem, tudo bem. Acontece que eu não cresço se isso não se resolve. É simples assim. Então, vai chegar um dia que eu vou estar tão infeliz que eu vou falar, eu tenho que resolver, eu tenho que tratar disso. Então a gente tem alguns caminhos. Um dos caminhos que um desafeto como esse, que eu estou tendo muita dificuldade de abraçar, absorver, conviver, né? Tenta uma aproximação através do processo reencarnatório e eu não dou conta. Energeticamente, espiritualmente, eu não dou conta. Não quero essa aproximação, não quero essa experiência. Esse é um dos caminhos. Italiano falando, gente, vai batendo em tudo que vem na frente aqui. Pode, gente, falar, não tem problema. Tá. Outro caminho que a gente tem, há uma aproximação, até de um espírito querido, não me causa mal-estar, não me causa angústia, vai me auxiliar muito, mas no momento eu não posso. Materialmente falando, economicamente falando, psiquicamente falando, não estou com cabeça, meu marido me deixou, ou eu tive uma experiência de uma noite só, eu nem estou com essa pessoa, eu não tenho estrutura, é um outro processo. Mas espiritualmente essa criatura é sua. Essa criatura é do seu coração. É um outro caminho. E temos um outro caminho que é, uma vez que eu realizei o aborto, uma vez que eu não dei conta, então, volto a repetir, é um processo doloroso, independente do que for. É um processo doloroso. Não é à toa que algumas mulheres chegam na clínica, na hora de fazer, pegam a bolsa e vão embora. É um processo doloroso, ninguém tá ali soltando foguete, não. Isso tem que ficar claro, ninguém tá ali soltando foguete. O terceiro processo então, uma vez que aconteceu o aborto, como é esse espírito que havia se aproximado, que a gente estava dizendo desde a fecundação, já há muito tempo, em todo esse processo, como ele reage? Porque a gente tem então um espírito que é meu, que ou já não tinha muita facilidade comigo, ou gostava muito de mim e não pôde fazer o processo dele. São duas pessoas diferentes, né? Não pôde fazer o processo dele. Então a gente pode começar ali uma relação, piorar uma relação que já existia, complicar uma relação que já existia, atrapalhar uma relação que pode vir a ter. Então, o que a gente observa em nível espiritual é que os caminhos são muitos. Em nível material, eu vou ter ou não vou ter essa gravidez? Eu vou até o fim ou não vou até o fim? Esse é o nível material. Em nível espiritual, o leque se abre numa expansão que a gente não tem dimensão. É por isso que a gente precisa estar sob os cuidados de Deus. É por isso que a gente tem que falar, Deus, me ajuda. Eu não tenho dimensão do que é isso. Eu não tenho dimensão do que é isso. Eu não tenho dimensão de quem será esse filho. Eu não tenho dimensão da nossa relação. Eu não tenho dimensão... Eu não tenho. Me acode. Eu acho que é entregar a nossa fragilidade, né, Luciana, nesse momento. Porque nós somos frágeis, né? Nós estamos aqui reencarnando para justamente restabelecer, reorganizar essa fragilidade que é do ser humano, né, pessoal? Exato. Então, entregar é muito importante. Você falou do perdão, né? Jesus vai nos dizer, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque senão esse caminho tem que retornar, né? Exato. Aí você falou do Japão. Às vezes tem que vir um espírito lá mesmo pra gente reconciliar. E você falando isso, me veio na mente assim... até os nossos sobrinhos, talvez, né? Pessoas que estão próximas... já pode ser uma aproximação para no futuro vir, né, como filhos, né? Então a gente tem uma responsabilidade na família, né? Sem dúvida, William. E isso é tão bonito, né? Deixa eu interromper. Não, pode falar. Isso é tão bonito, essa roda, né? Ora filho, ora sobrinho, ora neto, ora pai, ora mãe. Isso é tão bonito. Deus é tão maravilhoso porque não deixa a gente só num lugar, né? Eu sou seu pai, você me respeita. Na próxima eu venho como seu neto. Vou ter que aprender com você, então é melhor que eu te eduque direito, porque depois você vai ser meu avô. Sim. Então essa roda é maravilhosa, né? A gente aprende em todos os níveis. A gente aprende como filho, como irmão, como pai, como mãe. E nesse sentido, um sobrinho, um filho, o vizinho, o evangelizando. O evangelizando, né? Então, na doutrina espírita, nas casas espíritas, a gente evangeliza crianças. E aí chega uma criança para evangelizar, nossa. Eu costumo dizer que nessa roda a gente vai pegando pessoas para a roda. Um espírito nosso, mas está com outra família. Casos de adoção. Lindos, né? Lindos, né? Chega, bate o olho na criança e fala, é minha. É sim.
é sua, né? Então, esse processo de educação espiritual, você falou muito bem, esse processo de educação espiritual, ele acontece nas relações. Não, eu vou então meditar aqui para acabar com o meu orgulho. Bom, muito bom, faça, mas só vai acabar na relação. E aí você tem um patrão chato, autoritário, arbitrário, seu orgulho vai sendo massacrado, né? Vai sendo moído, né? É a única forma. Sincronicidades da vida, né? Sim. Que a gente entende, né? No espiritismo a gente entende, né? Como... falando ainda de aborto, Luciana, o aborto, ele no geral, ele pode trazer, né? Nessa visão espírita, então, consequências para o nosso corpo físico, para as emoções. Como funciona esse processo, né? Os companheiros que estão nos ouvindo não são espíritas, né? A doutrina espírita, ela trabalha com a ideia de perispírito, que algumas vezes eu falei aqui, que é a ideia de um corpo fluídico do espírito. Então, corpo físico, esse que a gente vê e toca, perispírito, um corpo espiritual, e espírito, que é essa chama divina, que é essa força divina. Seria como a gente vê nas séries, né? Quando as pessoas morrem, um corpo mais transparente. Exatamente, exatamente. Como no filme Ghost e outros filmes também. Esse corpo mais transparente. Esse corpo, por ser fluídico, já que a gente está falando de matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria que não é essa matéria densa, qualquer matéria quintessenciada, ela tem características mais sutis, consequentemente mais profundas, se eu posso dizer assim. Então, o que acontece no perispírito acontece de uma forma mais intensa, acontece de uma forma mais visceral, se a gente pudesse dizer isso, né? É através do perispírito que o corpo físico sente. Então, o que vai nos dizer Joana de Ângeles novamente, que uma doença começa no perispírito, ela não começa no corpo físico. Quando ela chega no corpo físico, ela chegou depois, teve um delay. Porque essa matéria quintessenciada do perispírito ela é mais sensível, sutil. Então eu tô aqui plasmando, né? Ou seja, pensando insistentemente em raiva, ódio. Essa matéria se ressente mais do que meu corpo físico. Eu posso passar um dia inteiro desejando mal pro William e dormir tranquila. Matéria. Mas o meu perispírito sentiu. Sentiu essas vibrações, sentiu essas pancadas. Aonde? Vai que é o estômago? Vai que é o coração? Né? Então, quando a gente trabalha com o processo de aborto, veja, a gente está falando de um útero físico, um ovário físico, né? Houve ali um processo de fecundação e foi retirado fisicamente, tanto é que entra num dia, no mesmo dia sai, vai para casa, toma algumas medicações, caso seja algo, né, possível, caso não seja, se for clandestinamente, sérios problemas, hemorragias, e às vezes chegando mesmo à morte, né? Então, fisicamente, nós estamos trabalhando com o útero. Perispiritualmente, a gente não está trabalhando só com o útero. Perispiritualmente, nesse corpo fluídico, a gente está trabalhando com as energias do espírito que ele estava, suas energias, o que você pensou sobre isso, como é que você viveu essa experiência, né? Então, é como se fosse assim, aqui no corpo material a gente está trabalhando com um foco, aqui no corpo perispiritual são vários focos, várias descargas que aconteceram, não é? Então, se a gente está pensando dessa maneira, um aborto, quando ele acontece, inclusive o aborto espontâneo, não é? Um aborto, quando ele acontece, há uma desorganização perispiritual, não somente física, perispiritual também. Assim como tudo que a gente vai sofrer no corpo físico, como a gente está dizendo, começa no perispírito. Então, as emoções, as vivências, as experiências, as emoções desse espírito que está reencarnando, as vivências, as experiências, o processo dos mentores espirituais, percebe? Esse corpo fluídico, ele está sob muitas coisas acontecendo. Então, um processo de aborto não é só útero. Um processo de aborto, ele envolve muitas características. Não é à toa que os relatos de depressão, de ansitifobia, de ansiedade, de ideais suicidas, logo após um aborto, um período após o aborto, eles são muito intensos. Por quê? Porque desorganizou a matéria mais sutil. E como ela é a mais sensível, vai provocar, né? Ela vai refletir, se pudesse dizer, no corpo físico. Então, psiquicamente, mas por que? Não era o que você queria? Mas por que? Você não tinha condições mesmo? Mas não é simples assim. Não é simples assim. Para ninguém. Então, essa desorganização perispiritual, ela vai promover
estados no corpo físico que às vezes a gente não compreenderia, né? Ou, por exemplo, a mulher depois não consegue mais ter relações, mas não está tudo bem, o útero está bem, os órgãos genitais estão bem, o que está acontecendo? Né? Essa desorganização psíquica e espiritual que aconteceu. Interessante, né, pessoal? E como que, assim, para os nossos ouvintes, né, se por acaso passou por esse processo, Sim. o Espiritismo, ele vai condenar essa mulher? De que forma o Espiritismo acolhe também essa mulher que passou por esse processo, seja de que maneira for? Como que nós temos aí esse consolo? A gente tem uma condenação para essa mulher? Sim. Meus amigos, minhas amigas, se alguém estiver falando em nome de doutrina espírita e falar em condenação, vocês correm. Sai correndo. Sai correndo. Corram léguas, por favor, porque não está falando de doutrina espírita, né? Se a gente está falando de um Jesus, que é a mulher ao ser adúltera, ajoelha no chão, escreve na areia e pergunta cadê o homem, a gente já sabe que nós não estamos falando de condenação nunca. Mas vocês vão ler no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, vocês vão ler no Livro dos Espíritos, né, se aborto é crime. E os Espíritos vão falar de uma visão espiritual e a resposta, e a palavra que está lá é crime. No sentido, imaginamos nós, no sentido de que está tendo uma agressão à lei divina. Por isso chamaram de crime, né? Crime é algo fora da lei, uma agressão à lei divina. Então, quando vocês lerem isso lá no Livro dos Espíritos, não se espantem e pensem que a doutrina espírita, então, marginaliza, né? Por favor, nós estamos falando de um contexto. Tá bem. Então, dito isso, então alguém aqui, né, que está nos ouvindo passou por esse processo. O que a doutrina espírita vai dizer sobre isso? Tanto é que a resposta do Livro dos Espíritos se a mãe estiver em perigo, a gente salva a mãe. Não é? Porque o espírito encarnado precisa de todo o cuidado também. Então, pessoal, a ideia de criminalização, de abandono da espiritualidade, de inferno, de qualquer ideia nesse sentido vai contra a lei divina. Aí é crime, né? Vai contra a lei divina. Então, se você praticou, ou se você está pensando, em praticar, se você está precisando, se você está com necessidade, se você está sofrendo tanto pensando sobre isso, a gente disse aqui, você não está sozinho. Você não está sozinho. Com essa sua dor, nós nem estamos falando desse processo gestacional, a gente está falando da sua dor, você não está sozinho. E caso a companheira tenha feito, a companheira e o companheiro e a família, que uma mulher não aborta sozinha. Exato. Né? A mulher não aborta sozinha. Caso você tenha passado por isso, se tem uma coisa que Deus deixa claro para nós, que Jesus deixa claro para nós, é o processo de recomeçar. A reencarnação é recomeço. A gente reencarna para começar de novo. A gente erra e começa de novo. E se tem uma coisa que Deus tem, é paciência. E que tem uma coisa que Deus nos fortalece, é na paciência. Então, essa coragem de continuar, essa ideia de que a gente se equivoca, mas a gente segue porque nós vamos chegar no final, a gente vai chegar no final que é ser feliz. Temos muitas maneiras de fazer isso, né? Muitas maneiras. Pau, pau, pedra, pedra, lei de talião é muito antiga, né? Então Deus, uma vez que você fez o aborto, agora nunca mais você vai ser mãe. Então agora nunca mais você vai ter oportunidade de amar. Então agora olha, mas aí você não aprende. Mas aí você não vive o que você veio viver. Então tem uma coisa errada nessa lei. Então você vai ter muitas oportunidades. Você vai ter muitas oportunidades de crescer. A pessoa não erra no aborto, mas a pessoa é extremamente egoísta. Mas a pessoa é extremamente pão dura. Mas a pessoa faz mal, a pessoa trai, faz mal nas relações. Aí, não. Todo equívoco tem saídas de crescimento. Todo, seja ele qual for, né? Então, para a companheira, para o companheiro e sua família que passou por isso, inclusive para as companheiras em situações legais, não é? Crianças, claro. Né? Crianças que passam por isso. E que, infelizmente, a gente vê um processo totalmente deturpado das questões religiosas, de que se essa criança, né,
essa criança está sob os cuidados de Deus, né, gente? Então a gente não está aqui para dizer absolutamente nada sobre isso. Inclusive as que legalmente precisaram fazer. Todo processo que a gente pode ferir a lei de alguma maneira, ele terá restituição. Mas não terá restituição no castigo, terá restituição no trabalho, no desenvolvimento, no crescimento, para você ser feliz, né? Senão você imagina ficar pagando para Deus algo que Deus não precisa que seja pago, porque Ele não precisa do meu pagamento. Então, Deus é muito infinitamente maior do que eu. Ele não precisa do meu pagamento. Vai haver oportunidades, vai haver crescimento, vai haver formas e maneiras de crescer. Eu sempre falo, né, da lei de causa e efeito, né? Tão falada aí, hoje já mais conhecida, né, do grande público, né? As pessoas quando chegam no espiritismo, né, Luciana, tem sempre aquela ideia de igualdade na lei de causa e efeito, né? Eu sempre falo, a espiritualidade vai nos dar a oportunidade de ir para o melhor caminho, né? Então vamos lá, sempre. Vamos pegar esse espírito como filho, vamos, né? Sempre. Vamos lá ser alguém que divulga o bem, mas às vezes nós somos resistentes, né? Então aí a gente precisa de algo que nos sacode mesmo na matéria, né? Sim. A gente já vem aí, por exemplo, até com a mediunidade, né? Ó, já vê, olha ali, existe, né? Vamos trabalhar, né? Então a gente está tendo oportunidades, né, o tempo todo, né? Para essas pessoas, né, essas mulheres que passaram por isso, assim, e que chegam no espiritismo ou outra religião, né? A gente também está falando com outras religiões aqui. Será que existe alguma técnica, né, para desenvolver esse auto-perdão, para desenvolver essa compreensão? O espiritismo também pode nos ajudar nisso? Ai, auto-perdão. Será que existe isso? Será que existe isso? Vamos lá. Algumas vezes eu ouvi pessoas falando assim, tá passando a mão na minha cabeça, né? Você queria passar a mão na minha cabeça. Não estamos querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Auto-perdão, como é difícil. É difícil porque, assim, ao longo desses milênios, não é séculos não, ao longo desses milênios, a gente reconhece o nosso tamanho e imagina que Deus vai trabalhar comigo do meu tamanho. E imagina que Deus ama do meu tamanho. E imagina que só é possível ter um amor como o que eu tenho. Então, não tem perdão. Não tem. Se Deus ama como eu, e eu fiz uma coisa dessa, não tem perdão, não tem como. Só que nós não estamos falando de um pai que me ama como eu o amo. Nós não estamos falando de um Jesus, de um Cristo, que veio ao planeta para dizer coisas que eu diria para alguém em sofrimento. Não, eu tenho uma gama de coisas para dizer, Jesus me conhece desde antes, ele não vai dizer o que eu diria, nem na vibração que eu diria. Né? Não é à toa que as pessoas caíam de joelhos em frente a Jesus. Emmanuel, senador Públio Lentulus, né? Num livro chamado Há 2000 anos, era um senador autoritário, bravo, caiu de joelhos, porque a vibração amorosa é num nível que ele não tem força. Então, auto-perdão não se trata de passar a mão na cabeça, de dar um desvio, de então agora eu tô tranquilo, né? Não se trata de um jeitinho de fugir à regra. Auto-perdão se trata de reconhecimento do poder divino. Auto-perdão se trata de eu reconhecer que eu sou criatura e que Deus, que é meu Pai, que está comigo e que nunca me deixou, tem essa força que eu não tenho. Auto-perdão é isso. Auto-perdão não é ser... me foge a palavra que eu quero dizer, mas assim, não é indulgente, não é ser caridoso comigo. Né? Auto-perdão é acreditar em Deus. Ou pena de si, ou né? Ou pena, exatamente. E quando eu acredito nisso, aí as coisas ficam melhores. Então não é auto-perdão porque eu sou boazinha, nem bonita, ou vítima. Sim. É auto-perdão porque a única forma de eu me ligar a Deus é entender esse sentimento. É a única maneira. Né? Então o perdão é reconhecimento do poder divino. Sim. E para mim. E eu penso também, Luciana, que o perdão é deslocamento. Sair daquela zona que você está ali, né, na reclamação. Sim. Então é sair. Sim. E para sair, às vezes, a gente precisa de um empurre, né? Sim. Então eu vejo muito auto-perdão como desloque. Vá, siga, porque tem coisas ainda para viver. Tem coisas para viver. Né? Pode chegar a outras oportunidades, né?
Isso. E a gente sempre, quando a gente fala, né, de aborto e tal, né, há um estigma, podemos dizer assim, né, que eu vejo às vezes até no movimento espírita, né, mas esse espírito vai ficar ligado a essa mãe, né, e eu acho que a gente precisa esclarecer isso também, né, que há também esse amparo, obviamente, para essa mãe e para esse espírito, né, Luciana? Sim, sempre. Tem uma questão no movimento que às vezes a gente lê um relato de um livro, um relato real, e imagina que todos os casos são assim. Todos os casos são assim. Deus é pai do universo. Se ele fizer todos os casos iguais, tem uma coisa errada, né? Eu brinco que Deus gosta de misturinha. Deus adora misturinha. Você fizer misturinha com ele mesmo. Então ele tem muitas formas de lidar com muitas coisas. O que a gente lê nos livros são relatos de experiências pontuais, que sim, tem muitas experiências parecidas, mas sim, tem infinitas experiências diferentes. Então, há casos, sim, em que o espírito reencarnante ficou tão magoado, tão triste, tão enlouquecido, por que não é? Tão desesperado. A gente, quando está desesperado, faz coisas que Deus duvida, né? Deus não duvida que é Deus, mas duvidaria. Que sim, há casos em que esse espírito vai ficar ligado a essa mãe, há casos que esse espírito não vai conseguir se afastar desse processo, vai ficar com uma mágoa tão intensa. Há um trabalho na doutrina espírita chamado reunião mediúnica. Né? Reuniões mediúnicas são reuniões em que a gente recebe alguns espíritos para tratamento. A gente trata da matéria, mas também trata do espiritual. Né? Há espíritos que chegam na reunião mediúnica, hoje em dia, 2025, com raiva, com ódio dos seus... com um processo de ódio, né, e de angústia dos seus capitães do mato, que corriam atrás deles para escravizá-los. 2025. Esse espírito está há séculos aprisionado na dor e está até hoje procurando o capitão do mato. E eu nem sei onde está o capitão do mato. Pode ser que o capitão do mato tenha, como você falou, ação, tenha se arrependido, tenha feito a sua expiação e tenha seguido. Mas esse espírito que vivenciou um processo de violência e escravidão não consegue. Então, percebe? Há essas experiências, há essas experiências, mas há infinitas outras experiências. Não quer dizer que todos os espíritos que não tiveram oportunidade de reencarnatória vão estar nesse processo. Eles podem ter infinitos. Então, tá bom, vamos a outra família. Então, tá bem, não é o momento era, mas tá bom, a gente pode reprogramar. Então, infinitos processos, não é? De novo, Deus é pai de amor. Ele não vai aprisionar uma criatura sempre da mesma maneira. Aliás, não é ele quem aprisiona, né? Foi a própria criatura que se aprisionou. Então, o que a gente gostaria de dizer, à luz da doutrina espírita, é que essa mãezinha pode, esse paizinho, essa também. Mãezinha também, essa avó, esse vô, né? Pode estar sofrendo esse processo? Pode sim, tá tudo certo. Porém, uma vez que a gente reconhece, de novo, reconheceu o equívoco, segue, né? O William falou que para frente, ação, faz a sua parte, cresça. Esse espírito, ele é amado, ele será amado. Nesse momento ele está perturbado, mas ele será, e ele é. Então, a gente tem muitas possibilidades de fazer isso acontecer, muitas. Deus nos dará todas, né? Se mesmo que seja esse o caso, mesmo que essa família, esse casal, esteja passando por esse processo, não tem problema. Nesse caso também haverá, por exemplo, pode ser que você esteja assistindo, né? Essa fala aqui agora, isso te toque, e você faça uma prece e peça, meu Deus, olha isso, é uma forma da gente seguir. E também, se você está ouvindo, né, quiser buscar ajuda, né, nas casas espíritas, né, não só o Tintino aqui em Leopoldina, nós temos diversas outras casas, Chico Xavier nos Pirineus, o Amor ao Próximo aqui no centro, que pode também, né, amparar, né, acolher você de alguma forma, né, Luciana? Né, a gente tem as reuniões para isso. Luciana, a gente fala muito do Espiritismo como consolador prometido, né? Para a gente ir finalizando, assim, que parte do Evangelho segundo o Espiritismo você acha que nós poderíamos trazer, assim, para essas mães, para esses pais que passaram por esse processo, ou as que estão também, né, nesse momento de gestação, né? Sim. No momento de trazer um espírito ao mundo. Sim.
no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior capítulo dentro das bem-aventuranças é bem-aventurados os em sofrimento, os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo, porque será, né? É o maior capítulo, porque Cristo é o Cristo Consolador. Então ele veio para aflito, ele veio para doente, ele veio para aflito, ele veio para nós, ele veio para isso. Então, o que o Consolador Prometido, porque a gente diz isso, né, Consolador Prometido, porque é aquele que vai explicar o Evangelho, é aquele que vai destrinchar o Evangelho, deixar o Evangelho próximo de nós, deixar Jesus próximo de nós. É o que eu sempre digo, né, bota ele aqui na mesinha, ó, você vai viajar, põe ele no carro do lado, né, você tá fazendo sua comida, põe ele do lado. Ah, Luciana, Jesus tem mais o que fazer. Jesus tem muito o que fazer, mas a principal coisa que Jesus tem para fazer é nos amar. A gente precisa reconhecer isso, Pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior prazer de um espírito puro? Jesus, para nós, né, conhecido como um espírito puro. Qual o maior prazer de um espírito puro? E a resposta dos espíritos: trabalhar para que a humanidade seja feliz. Então, qual o maior prazer de Jesus? Né? É quando eu digo: Senhor, vem cá, senta aqui do meu lado, me acode, me ajuda, me dá realmente forças para que eu haja, para que eu tenha uma ação, para que eu saia daqui. Então, consolador é nesse sentido, não é consolador porque vai, tadinha da Luciana, que bonitinha. É consolador porque o que faz o Cristo feliz é que a humanidade vá. Não é assim, não são essas palavras? Todo o meu aprisco, nós não somos ovelhas desse aprisco de Jesus, todo o meu aprisco em paz, é o que ele mais quer. Então, minhas irmãs e meus irmãos que estão vivendo esse processo nesse momento, que estão pensando nesse processo nesse momento, Cristo Jesus está pronto, é só chamar. Tem uma musiquinha de evangelização que é assim, né? É só chamar Jesus que ele vem. Está pronto. Então, se a gente entende dessa forma, se a gente entende que ele não está se afastando porque eu sou isso, eu sou aquilo, ele não irá se afastar, nem porque eu sou isso, nem porque eu sou aquilo, porque ele me conhece muitíssimo bem, muito melhor do que eu, né? O que consola não é passar a mão no meu equívoco, ele não vai. Tanto é que ele foi muito bravo em muitos momentos, bravo não, Jesus não era bravo, mas ele foi objetivo em muitos momentos, né? Ele não vai, no erro ele não vai passar a mão, mas ele vai dar a mão a quem erra. Ele nos dará a mão nos nossos equívocos. A gente precisa confiar nisso e acreditar que o perdão não é porque eu sou boazinha. O perdão é porque é lei. O perdão é lei. E perdoar também é saúde mental, né? Perdoar é saúde mental. Largar o peso. Largar. Trazer e tchau. Exatamente. Né? Vamos embora. Muito bom, né, pessoal? Conversa de suma importância para todos nós, para o tempo atual. A gente quer agradecer imensamente a Luciana, né, que veio lá de Juiz de Fora para trazer essas reflexões para nós. Queremos agradecer ao público, né, que nos ouviu ao vivo, que depois também vai ouvir aí pelo YouTube, gravado, né? A gente quer agradecer imensamente e queremos que você se despeça aí do público, Luciana.